Abram as vossas Bíblias na passagem do nosso tema, do nosso projeto, Josué capítulo 3. Glória a Jesus. Vamos ler 4 e 5. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Capítulo 3 do livro de Josué, versículos 4 e 5 nos dizem assim: Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. Lemos a palavra, temos uma pequena anotação e cremos que o Senhor tem a palavra. E é ela que queremos ouvir. Por sua misericórdia, fale conosco, Senhor. Tudo está nas tuas mãos. Somos dependentes do Senhor e sem o Senhor nada somos. Oramos em nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém, tomem assento. Glória a Jesus. Estamos então no 8º dia do nosso projeto de vida. Deus tem falado conosco sobre muitas coisas. Um dos propósitos que nós vemos que Deus quer através do tema que tem dado é que organizemos a nossa vida. Deus é um Deus, eu vou usar a palavra extremo para nós entendermos, não que Ele o seja, mas Ele é extremamente organizado. Nosso Deus é detalhista. Talvez se Ele fosse para um consultório de alguém que fosse fazer um diagnóstico e dar um prognóstico, talvez esse médico diria que ele, Deus, é perfeccionista. Porque Deus é perfeito. E Ele exige de nós que sejamos perfeitos. Deus é santo e exige de nós que sejamos santos. Deus é correto e exige de nós que sejamos corretos. Esse Deus é tão... o que me admira da organização de Deus é uma das passagens, né, quando Ele vai falar para Bezaliel, orientando através de Moisés, como fazer o tabernáculo. E Ele fala as medidas nos detalhes. E o que me admira é quando sobra, Deus fala assim, vai sobrar tantos centímetros, você dobra, põe um colchete e segura embaixo. Deus é um Deus que gosta de alguém que está dedicado à sua obra, que pensa no que está fazendo, que queira trabalhar bem o que está fazendo. Você entende? Quando Deus quer de nós organização, quando você estuda a palavra organum, né, na etimologia de organização, vem de 2 tipos de órgãos. O órgão como um instrumento musical, e aí você entende que as notas, elas têm que ter uma ordem, uma organização para que haja o sentido musical. Então precisa que, se você tocar essas notas de maneira errada, vai dar algum som agradável? Vai funcionar? E aí ela vem de outro tipo de órgãos, os órgãos do corpo humano. Se você tirar o fígado do lugar dele e colocar no lugar do coração, vai dar uma zebra.
Os nossos órgãos, eles são bem dispostos nos lugares onde estão para que o organismo funcione. Então, quando Deus diz que quer que nós nos organizemos, é por um propósito, para que a gente funcione, para que haja resultado, para que Ele possa ter a liberdade de nos dirigir, de nos abençoar, de ser conosco. Então, quando chega aqui, que é uma outra ocasião de organização, o povo está na iminência de cruzar o Jordão e, de fato, entrar na terra da promessa, a terra que manda leite e mel, um lugar que Deus disse que Ele seria Deus no meio do povo ali, e iria cuidar de uma maneira tremenda, e não ia faltar nada para o seu povo, e eles iam chegar lá, e não precisava de edificar casa, nem de plantar lavouras, porque tudo estaria pronto lá. Olha que coisa, olha que caminho inédito. Aí Deus olha para esse povo e vai dizer, ó, vocês vão cruzar o Jordão, mas precisa de organizar. Ele vai trabalhar com esse povo uma maneira de passar o Jordão só se organizarem. Ó, a arca vai na frente, mas vocês vão estar 2.000 côvados distante da arca para que vocês vejam. Olha a organização. 2.000 côvados, se a gente julgar o côvado de 45 a 55 centímetros, e nós nessa época era o côvado mais baixo, então 45 centímetros, 900 metros, ó, Deus está dizendo assim, coloque a arca a 900 metros, quando der 900 metros, comecem a seguir a arca, organização. E por que isso? Por propósitos definidos, porque Deus sabe, quem está dando a terra é Deus, quem vai te abençoar é Deus, então queira fazer o que Ele está pedindo de você. Ele sabe o porquê dos detalhes. Então, entre as coisas que Ele quer que organize, Ele está falando sobre essa medida, essa distância, para ter olhos, para ver e poder seguir da maneira certa, na direção certa. Mas aí Ele vai falar uma outra coisa, entre outras. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor. O que Ele está dizendo para esse povo? Eu quero vocês organizados espiritualmente. Vocês não podem entrar de qualquer maneira lá. Vocês não sabem que estão lá, os inimigos que estão lá, e eu sei o que esperam vocês do outro lado, e eu preciso que vocês se santifiquem, e essa é a palavra que Deus quer nos falar nesta noite. Organize sua vida espiritual e passe o seu Jordão. Qual que é o tema? Olhe para cá e eu gostaria que você prestasse atenção, por gentileza. O que esperava esse povo da além do Jordão não era pouca coisa. Eles tiveram os inimigos antes da terra prometida e tiveram inimigos dentro da terra prometida. Nossa vida, nossa caminhada, em todo o tempo vamos ter adversários. Percebam o que vai acontecer depois do Jordão, para depois a gente entrar nessa questão. Depois do Jordão, vai ter uma Jericó para enfrentar. Mas depois da Jericó, vai ter uma Ai para enfrentar. E aí vão ter outros adversários. Só que, para enfrentar esses desafios da além do Jordão, esse povo tinha que estar preparado. Então a preparação aqui primeiro não é para ver as maravilhas de Deus no sentido de estancar o Jordão, mas é para ver as maravilhas de Deus da além do Jordão. Porque foi uma maravilha destruir as muralhas de Jericó. Só que depois daí, missionária Rosa, nós vamos encontrar famílias que não estavam preparadas e não estavam santificadas. Nós vamos encontrar um Acã
que não estava preparado para entrar num lugar onde tinha uma cunha de ouro, uma capa babilônica. Ele não estava preparado para aquilo que ele iria ver, porque ele ia acabar pegando para si, roubando para si, tomando um anátema para si. Então, a santificação que muitos fizeram para cruzar o Jordão, não foi a altura espiritual que precisaria, foi mais um ritual. Êxodo 18 ou 19 vai nos ajudar muito sobre essa questão de como era essa santificação nessa altura. O povo de Deus, tinha que tomar banho e trocar de roupa e se purificar. Era um ritual. Isso era santificar no ritual. Mas Deus falava com esse povo através dos rituais, o que ele queria de essência. E eles não entendiam isso, por isso que Jesus, indignado muitas vezes, palminando nessa terra, olhava para os judeus e vocês não entenderam nada. Por isso que ele vai fazer o primeiro sermão dele, de 5 a 7 em Mateus, o sermão da transparência. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, vocês não entenderam por que foi dito, vocês não estão fazendo a leitura correta. Aquele povo fez o ritual da maneira certinha, mas o ritual não correspondeu no seu interior. Deus não quer ritual antes de querer a essência do porquê desse ritual. Então, eles vão trabalhar algo superficial, sim, eles vão tomar banho, sim, eles vão trocar roupa que não era comum fazer isso na época. Mas o ritual eles fazem, só que depois que cruza o Jordão, tem os prejuízos. Acã vai matar a família dele com a decisão que toma. Então, antes, meu irmão, de querer experimentar o inédito de Deus, com vitória para a sua casa, com o seu carro na garagem, a sua casa própria, o apartamento, ou coisa semelhante, o seu casamento, antes disso, queira conquistar a sua vida espiritual levantada. Quando nós nos encontramos com Jesus, eu anotei o versículo de 1 aos Coríntios 30 e 31, 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31, é interessante porque diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se você quer uma vida de vitória, experimentar o inédito de Deus e não ter prejuízo, primeiro tem um encontro com esse Jesus Cristo. Não é um encontro com a igreja, é um encontro com o Salvador. O encontro verdadeiro com Jesus. A graça que vem estando nele, ela tem duas obras principais desse ponto de vista. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, Ele me dá da sua graça, e a sua graça tem duas obras, entre outras, principais para a minha vida. Primeira obra, eu chego a Jesus como pecador. Então, a graça me dá a salvação. Porque Ele me dá o perdão. Eu me aproximo dEle como alguém que peca, que erra, que falha e que precisa de um Salvador. Toda a humanidade precisa de um Salvador. Todo ser nascido de mulher precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador, sendo ateu ou à toa, sendo o que for, precisa de um Salvador. Ninguém
entrará na eternidade para ser salvo sem ter um encontro verdadeiro com o Salvador, que é Jesus Cristo. Você precisa de um encontro urgente com Ele, eu preciso de um encontro urgente com Ele, se eu quero morar no céu. Não existe outro caminho, não existe outro Salvador, não existe outra vida, não existe outra verdade. Somente Jesus pode nos levar para o céu. Por isso, a mensagem que ouvimos no louvor é maravilhosa: servir a Ele não tem preço. Então, a graça que eu recebo no encontro, prestando atenção, a graça que eu recebo no encontro me traz perdão para os pecados. Agora, eu me aproximei dele sendo um homem sujo, cheio de pecado, de imundícia. E ele se tornou meu Salvador, me perdoou, me lavou, arrancou a culpa, arrancou a condenação e me livrou da ira futura. Eu estou em Cristo, aleluia. Agora, a segunda obra da graça que vem do encontro é a santificação. Mesmo salvo, eu preciso agora me santificar. Por isso, Hebreus 12:14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Espera aí, eu fui salvo aí? Se eu fui salvo, eu verei o Senhor. Não, se você foi salvo de verdade, a graça te levará a santificar. É isso que ele está dizendo. Não existe outro Salvador e não precisa de mais nada além do Salvador. Mas se eu fui salvo por Ele, aleluia, a mesma graça que me levou a Ele vai estar movendo na minha vida para que eu santifique a minha vida todos os dias. A primeira coisa que aconteceu, eu fui perdoado dos meus pecados todos. Mas, mesmo perdoado, tem a natureza adâmica na minha vida. Por isso que na Bíblia você vai ver muitas vezes a palavra falando que fomos livres do pecado e outra vez dos pecados. Quando fala do pecado, fala do pecado lá do jardim, a herança. Dos pecados, os praticados. Quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, a partir dali nós vamos purificar as nossas vidas desta natureza perversa. A cada dia haverá uma guerra entre a carne e o espírito, que Gálatas 5,16 a seguir vai falar, e vai falar das obras da carne, e vai falar do fruto do espírito. Cada dia a carne se opõe à ação do espírito, e o espírito se opõe à ação da carne. E quem vai vencer é aquele que de fato for alimentado. E eu preciso me santificar para que eu vença a carne que está em mim. Essa carne, como dissemos hoje de manhã, ela não herda céu. Carne e sangue não herda. Quando nós chegarmos na glória, será num corpo transformado, santificado. Aleluia. E agora, o que Deus quer de nós, então, meus irmãos? Que nos purifiquemos de todo o pecado cada dia. Que tenhamos decisões favoráveis a Deus cada dia. Favoráveis à vontade de Deus. Por isso,
Quando Deus nos salva, Ele nos comprou. Quando Ele nos comprou, Ele passa a ser dono. Quando Ele é Senhor, Ele começa a comandar a nossa vida diariamente. Por isso, pensando nisso, se nós queremos um ano dirigidos, abençoados e cuidados por Deus, e isso não quer dizer que não vamos ter mais briga nem luta com as coisas, não, vai ter tempestade, vai ter um punhado de coisa, mas se queremos o cuidado e a presença de Deus, nós temos que levantar a nossa vida espiritual. E não existe vida nenhuma espiritual sem santificação. A palavra santificação, na construção dessa palavra, até chegarmos aos dias de hoje, né? Kadash, que é usado aqui no hebraico, tem as correlatas, Kodesh, Kadosh, Kadash e outras. No grego tem ágios, agatozune, algumas outras correlatas. Essa palavra, ela vai evoluir e vai trazer a nós significados maiores para os dias de hoje. Enquanto lá começava no ritual, e o ritual, Deus queria que o povo entendesse, estão lavando aí o corpo? Sim, mas eu quero a alma lavada. Estão trocando de roupa? Eu quero que vocês troquem de atitudes, que vocês trabalhem a moral de vocês e a maneira de vocês viverem. E eu quero ressaltar aqui também, que moral não tem nada a ver com santidade primeiro, porque tem muita gente que tem um conceito de moralidade próprio. Santidade é o que diz a palavra hoje para nós: separado para Deus, andando conforme a vontade de Deus e a serviço de Deus. A igreja santa pertence a Deus. A igreja santa, ela vive para a glória de Deus. A igreja santa, ela odeia o pecado e ama o pecador. A igreja santa, se pecar, confessa, deixa, vira as costas e levanta de novo, porque ela vive na prática da santidade. Aleluia. Meus irmãos, Deus já tem falado dos desafios que teremos maiores daqui para frente. E nós precisamos de santidade. E eu quero que você não leve isso para o outro lado, mas senão pelo lado de ser separado realmente para Deus, de ter aliança, de andar com Deus. Porque tem gente que pensa que ser santo é ser melhor do que os outros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós precisamos tanto de santidade hoje, porque sem ela nós não teremos o discernimento que nós precisamos para esse tempo. Por exemplo, você que poderia ter vindo na escola dominical, nós não estamos aqui fazendo um showzinho, nós estamos ensinando a palavra. Você precisa de santidade. A vida com Deus me leva a priorizar a casa de Deus, principalmente se eu sou obreiro. Não tem esse negócio de curso não, meu irmão. Se eu sou obreiro, se está me tirando de estar na igreja, não quero, não vou, não faço. Eu sei que Deus está me chamando, eu sei que Jesus pode voltar esse ano, eu sei que Jesus pode voltar agora, e a minha preparação principal é para o céu. Eu posso fazer qualquer curso, eu posso fazer qualquer coisa, mas não me tomem de estar servindo a Deus segundo a minha chamada. Eu não negocio. Mas só vai entender isso quem santifica a vida. Quem não santifica vai entender isso como uma regra de homens. E isso é um ensino do Espírito. Tem muita coisa, prestem atenção, que nós estamos sendo provados porque Deus quer abrir algo novo.
Tem muita coisa que nós estamos sendo provados porque Deus quer abrir algo novo, mas nós não estamos passando nos testes. Para muitos de nós, o culto está nos roubando tempo para alguma coisa. Preste atenção, porque eu estou pregando pelo Espírito do Senhor. Para muitos de nós, culto está roubando tempo para alguma coisa. E eu nunca vi falar que culto rouba alguma coisa. O que eu tenho ouvido falar é que culto traz para nós coisas maravilhosas do céu. Quem está pregando aqui é um ex-cachaceiro, drogado, membro de boates e um fanfarrão da vida que Jesus lavou, converteu e transformou. Eu estou pregando aquilo que Deus fez na minha vida e aquilo que Ele me dá de experiência. Enquanto nós não conseguimos priorizar Deus de verdade, enquanto nós não conseguimos colocar Deus de verdade na frente, a palavra de verdade na frente, a adoração de verdade na frente, nós estamos longe de cruzar os nossos Jordões. Cruzar Jordão hoje é para quem de fato prioriza Deus. Vou repetir porque eu sei que é o Espírito Santo que está falando. Cruzar o Jordão hoje é para quem de fato prioriza Deus de verdade, não o seu trabalho, mas o Deus que abre porta onde Ele quiser abrir porta e fecha a porta onde Ele quiser fechar, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Você está servindo um Deus que tem poder no céu e na terra, que governa todas as coisas, e a decisão está nele. Acorda! Esse pastor não abre portas para vocês. Aquele pregador, aquela pregadora, não abre. Quem abre porta é Deus. Quem usa é Deus. Quem fala é Deus. Quem opera é Deus. Trate de se levantar para Deus. Não cruze o Jordão se for para pecar em Jericó. Você escutou? Não cruze o Jordão se for para pecar em Jericó. É melhor ficar de cá. Deus quer uma igreja que marcha com a cabeça levantada. Deus quer uma igreja que adora, não só com as mãos levantadas, mas com a alma saltando de adoração sincera e verdadeira. Deus não quer uma igreja que precisa de cair para valorizar estar de pé. Ele quer uma igreja de pé que valoriza o que Deus já fez, mantendo-a de pé. Organize a sua vida espiritual e você será um gigante da fé. E gigante da fé, eu tenho que dizer isso nesse século. Gigante da fé não é um herói que vence tudo que é tal. Não, gigante da fé é aquele que mantém-se de pé, custe o que custar. O avivado não é aquele que toda hora fala em línguas, é aquele que toda hora sabe em quem tem o crido e não abre mão de andar com ele. O avivado não é aquele que é usado nas mãos de Deus, não, é aquele que é rendido nas mãos de Deus. A igreja verdadeira e cheia do Espírito Santo, levantada na vida espiritual, não é a igreja que move a terra, não. A igreja levantada em santidade é a igreja que move o céu. A igreja move o céu, não é a igreja que faz movimento nos ginásios e depois do movimento tem camisinha, tem lata de cachaça e tem uma bagunçaiada e tem namoricos e tem tanta coisa errada. Não, essa igreja que move a terra, ela vai ficar na terra. Deus quer uma igreja que mova o céu. Deus quer uma igreja que faça a diferença para o céu.
levante. Irmãos, alguém ouve esta palavra: levante a sua vida espiritual. E diz: não precisa disso, isso é exagero. Ei, olha lá, sei para que isso? Tudo bem, essa é a sua interpretação. Agora, vamos dar um pulinho ali. O arrebatamento está acontecendo agora. A igreja está sendo transformada do corpo corruptível num corpo incorruptível. A trombeta soou e nós estamos subindo ao encontro do Senhor. Agora escute a mensagem: levanta a sua vida espiritual. O problema nosso é que a gente não está esperando o arrebatamento ou a morte hoje. A mensagem de levantar a vida espiritual só vai tocar no coração de quem de fato está pensando no céu. Essa mensagem não vai tocar no coração dos maduros, que se dizem cheios de fé, e que sabe que Deus e Deus e Deus. Não, ela vai tocar no coração dos dependentes. Eu preciso de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso da graça do Senhor. Sem ela eu nada sou, sem ela eu sou um miserável, um pecador, um homem enjoado, um homem que não vale nada. Sem ele eu sou uma alma perdida. Adagamassaia, aleluia. Então a graça vem, então a graça começa a crescer na nossa vida, então a humildade vem, então a simplicidade vem, então a natureza muda, então nós começamos a andar dependentes uns dos outros, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, porque nós somos uma igreja dependente de Deus. Josué, eu quero operar maravilhas. Oh, que bom, Senhor. Então opere. Não, diga para o povo organizar a vida espiritual. Diga para o povo santificar. Irmãos, a pessoa que tem a vida espiritual, a contento, vamos dizer isso então, a contento, essa pessoa é uma pessoa que se sente incapaz. Se você está se sentindo capaz, tem alguma coisa errada. Não, posso faltar o tanto culto que tiver, que não tem problema. Não, eu resolvo isso. Não é dessa forma. Tá bom. Quem que é o maior homem de Deus depois de Jesus no Novo Testamento? Paulo. João Batista foi dos profetas do Antigo. Paulo, sim ou não? E ele se achava capaz? Ele dizia, deixa comigo. E quem é você para dizer que é capaz? Jesus se achava capaz enquanto homem? Porque ele tem as duas naturezas. Enquanto homem ele achava-se capaz ou dependente? Eu vim para fazer a vontade daquele que enviou. Ia para jejum, 40 dias de jejum e oração. Quem se acha capaz precisa de fazer esse tanto de jejum? Por que a igreja de hoje não jejua? Por que a igreja de hoje não está na oração? Ela se acha capaz. Quem tem vida espiritual tem vida de oração. Quem tem vida espiritual tem vida de jejum. Quem tem vida espiritual tem vida de dependência. Se você não ora, você é bem possível que jactanciou-se.
Das preocupações, Deuteronômio 18, 32, 34, quando Moisés está repetindo a lei, Deuteronômio é o livro da segunda lei, mas na verdade é a repetição. Quando a preocupação de Deus ali, entre outras, com o seu povo é: cuidado quando entrar na terra, para que vocês não se exaltem. Ele vai usar a expressão do Jedutum. Quem lembra aí do Jedutum? Jedutum cresceu, engordou e deu coices, exaltou. E Deus, quando o povo vai entrar na terra, escute, meus irmãos, quando o povo vai entrar na terra, Deus fala assim: quando vocês entrarem lá, não diga foi o nosso braço, não diga que foi o poder de vocês, a astúcia de vocês, a capacidade de vocês, porque não foi. Quando vocês entrarem lá, lembre que foi o vosso Deus que abriu o mar vermelho, que abriu as águas do Jordão, que fez cair muralhas. Foi o vosso Deus e não vós que vos deu essa graça. Então a preocupação de Deus é a autodependência, a autoindependência. Não preciso, eu sei como é que é, vai dar certo. Não, eu já tenho experiência. Não, Deus faz. Meu irmão, entra hoje na oração, em nome de Jesus. Entra hoje, corra agora para a oração. Mas corra sem olhar para trás. Encontre logo os pés de Jesus Cristo. Você é um dependente dEle. Não engorde, não dê coices. A igreja de hoje vive dando coices. Estou falando como pastor. Ajuda, vira as costas e tum. Sim ou não? Ainda sai falando mal que ajudou. E aí você ajuda e não conta para ninguém, porque a Bíblia diz para não tocar trombeta. Que faz a direita não saiba a esquerda, que faz a esquerda não saiba a direita. Mas aí fala um punhado de coisas e o povo acredita ainda. Está dando coisa. Vem para a igreja, e eu falo isso, se eu estivesse pregando lá no Rio Grande do Sul, estaria falando a mesma coisa, porque essas coisas se repetem. Vem para a igreja, chega quebrado, caído, depressivo, quebrada, caída, depressiva. Aí essas palavras levanta, cura, renova, abre os olhos, fortalece, muda a história. Aí daqui um pouco está curado, está levantado, o casamento chega, as coisas acontecem, a porta se abre. E depois, não preciso mais. Que palavras duras. Para que isso? Não precisa disso, até que antigamente, mas agora nós estamos no outro tempo, querido, estamos no outro tempo, mas as almas são as mesmas, e a palavra é a mesma, e Deus é o mesmo, e a manifestação dele é a mesma. Levante a sua vida espiritual. Arai cansadaya, urabacai. Ei, levanta, sai desse meio dos mortos, sai dessa vidinha que não tem adoração, que não tem vida dentro de você. Sai dessa frieza, sai dessa geleira. Deus quer te levar por um caminho inédito neste ano. Em nome de Jesus, organize sua vida espiritual. Pastor, o que eu faço? O que você acha que é um padrão de vida espiritual? Pegar vários cargos na igreja? Não, isso é ativismo. Isso é serviço. O que é um padrão de vida espiritual para você?
Olha, pastor, eu oro 2 horas, eu jejuo tantas vezes, Pois é, o problema nosso é que a gente sabe fazer conta. Deus não quer saber quantas vezes você ora ou tanto que você ora. Ele quer saber se você tem fome de orar. Se você tem sede de orar. Se você tem fome da presença dEle. Se você tem sede da presença dEle. Se o seu prazer é se gastar na presença dEle. Se o seu prazer é permanecer na presença dEle. Oramandarai. Se o seu prazer é ouvir a voz dEle. Se o seu prazer é se derramar nele. Arabacaia. Deus não quer números. Deus quer essência com sede e com fome. Será que alguém está entendendo isso? Levante. Meu irmão, vamos lá, vamos olhar para Enoque. Na época de Enoque tinha pecado? Fala assim, vixe. E como? E Enoque andava com Deus. Tinha mulheres para Enoque, mas Enoque podia matar o vizinho. O outro matou só porque tocou no calcanhar dele. Mas Enoque, vida espiritual é andar com Deus. Ô irmão, nós estamos longe demais disso. Pela cara de cada um dá para ver cada expressão. Estamos cheios de pão e vazios da palavra. Nós temos que nos encher da palavra. Essa palavra tem que borbulhar em nós. Sabe, a gente tem que andar com Deus de tal maneira que a palavra esteja viva em nós. Mesmo que você não conheça a palavra. Aí alguém fala assim, olha, minta por isso e aquilo. Aí vem na sua mente assim, não mentirás. Porque você está andando com Deus. Reclama da vida, fala mal da vida, diz que ninguém te olha, ninguém te ama. Jesus me ama. Ninguém me ama igual Jesus me ama. E eu não quero saber se alguém me ama, se não me ama. Jesus me amando, já estou resolvido. A palavra tem que estar em nós. O que domina nós não pode ser a murmuração, reclamar da vida. É comemorar a vida. Eu tenho vida. Você pode dizer isso se nós temos vida, porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Os testemunhos de quem anda com Deus, eles são diferentes. A pessoa que anda com Deus, quando um mal chega, ele fala assim, ô Senhor, eu não sou digno que tu me ouças, mas se o Senhor quiser, o Senhor está trabalhando comigo, Senhor. O respeito com Deus. Enoque andava com Deus, ele respeitava Deus, ele tinha temor de Deus, ele não abria mão das coisas de Deus. Eu tenho plena convicção, certeza, que Enoque, tudo que chegava para Enoque, ele não dividia com relação a Deus, ou era tudo para Deus, ou nada para ele. Se Paulo fosse nosso pastor, poucos de nós estaríamos aqui. Sim ou não? Olha a doutrina de Paulo. Poucos de nós. Mandava julgar todo mundo, tirar do meio de nós os que permaneciam no pecado. E ele seria chamado de um pastor muito enjoado. Quem quer um pastor daquele? Agora escute. Não foi Paulo que nos doutrinou, foi Deus usando Paulo.
E a doutrina de Paulo é a doutrina para a igreja. E se você não viesse a não gostar de um pastor como Paulo, é certo que não terias o céu, porque a palavra tem que ser amada e vivida. Levante a sua vida espiritual. As pessoas que queriam o céu e que tinham um encontro verdadeiro com Jesus, amavam a Paulo, choravam com Paulo, oravam com Paulo. Quando Paulo visitava, eles alegravam e faziam festa, comemorando a chegada de Paulo, porque eles eram homens e mulheres de Deus, uma igreja cheia da graça e do Espírito Santo, que queria morar no céu. Eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta noite. Nós devemos organizar a nossa vida espiritual. É tempo de levantar a nossa vida espiritual. Não é levantar no culto de domingo e ficar uma semana fazendo coisa errada e só aparecer no outro domingo. É levantar a vida espiritual, querendo estar na casa de Deus todos os dias, querendo receber dele, aprender dele, viver com ele, amar a ele sobre todas as coisas, ter experiências cada vez maiores com ele. Aleluia! É hora de levantar verdadeiramente a vida espiritual. A igreja não pode ser como os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ela tem que ser como Enoque. Os 2 discípulos ouviam o viajante falar, aquecia o coração, mas não conheciam Jesus. E eles só vão reconhecer que era Jesus depois que Jesus sai do meio deles. Nós não podemos ser essa igreja. Nós temos que reconhecer que Ele está no meio de nós. Eu te digo que Jesus está no meio de nós. Ele está aqui, Ele está nessa palavra, Ele está na adoração, Ele está no louvor, Ele está na casa, Ele é o dono da casa. Escuta, Jesus está neste lugar. E nós não temos que ter no consciente uma certa convicção sobre isso. Nós temos que ter na alma a convicção, de fato, Ele está aqui. Um exemplo que eu sempre gosto de falar. Vamos imaginar aqui, se Jesus estivesse aqui em carne e osso. Qual seria a sua atitude? Imagina. E, a começar, eu imagino que ninguém ia ficar no banco, a não ser os desviados, né? Mas os que amam Jesus, saíam tudo correndo para encontrar com Ele. Tocar nele, debruçar em cima dele, chorar com Ele, sei lá, gritar. Sim ou não? Mas Ele está aqui. Esse é o problema. Nós temos o ritual, mas não tem a verdade. Porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está ali naquela igreja séria. Ele está naquela outra igreja séria. Ele está presente em cada culto. Mude a sua adoração. Mude a sua maneira de louvar. Mude a sua maneira de comportar. Porque Ele não falta culto. Ele está presente. E na igreja tem uma outra coisa. Quando você está na sua casa andando com Ele e tal, é uma coisa. Mas na igreja Ele está aqui para receber sua adoração. Ele está aqui para receber a sua alegria de tê-lo. Ele está aqui para ouvir você falando palavras que engrandeçam o nome dEle. E Ele está aqui para orientar você, para caminhar na vida e ter uma vida segura. Que na última hora possamos cruzar o último Jordão da nossa vida e alcançar a eternidade com Ele na glória. Diga, Ele está aqui. Então, a partir de hoje, organize a sua vida espiritual. Quer um conselho? Olhe para dentro da sua casa. Preste atenção. Olhe para dentro da sua casa. Eleja um quarto de oração na sua casa.
meus filhos, minha esposa, meu esposo, esse quarto é o quarto de casa, nossa oração. Vamos consagrar esse quarto. Senhor, aqui vamos te buscar. Aqui será o lugar onde nós nos dobraremos e encontraremos de maneira especial a sua presença. A nossa casa tem esse quarto, Senhor. A família de John Wesley não alugava uma casa se não tivesse um quarto para oração. Tinha que ter o quarto. E eu louvo a Deus, depois que eu estudei isso, vi isso. Cada casa onde Deus nos colocou, nós tínhamos o nosso e temos até hoje o nosso quarto de oração. Se você não tem um lugar para Jesus em especial na sua casa, por que quer que Ele esteja lá? Eleja um quarto de busca, um quarto de oração, um quarto de consagração na sua casa. Organize a sua vida espiritual. A partir de hoje, vocês que podem, porque tem casa que o marido não é convertido ainda, ou a esposa, então é outra história. Mas a casa onde o marido e a esposa são convertidos, que nesta casa só toque hinos de louvor ao Senhor. Crie um ambiente onde Jesus faça questão de estar agindo e movendo. Rabacaramassai. Abra o seu computador e crie critérios de santidade para o bom uso do seu computador. O seu celular, seu tablet, iPad, iPod não pode. Põe critérios que Jesus seja glorificado. Crie um ambiente, olhe para cá em nome de Jesus Cristo. Crie um ambiente onde Jesus possa permanecer e ser aquele que comanda o lugar. Receio te dizer para que você entenda, Jesus não permanece onde Ele não reina. Por isso muitos quartos, o pensamento de suicídio. Muitos banheiros, o pensamento de suicídio. Muitas ligações e comunicações das diversas com ações terríveis de pecado. Jesus não reina. Coloque a sua casa de tal maneira que Jesus diga: a partir de agora houve salvação nesta casa. Ramakasudarai. Olha para o seu guarda-roupa e não escolha roupas para a igreja e roupas para outros eventos. Escolha roupas de uma cristã ungida, consagrada, abençoada, roupas moderadas que glorificam a Deus, que realmente é para uma serva de Deus usar. Olha para o seu guarda-roupa e coloque ali roupas que um homem de Deus usa, que um jovem de Deus usa. Ou em nome de Jesus, comece a olhar para a sua vida e faça dela uma vida onde Jesus queira andar conosco. Eu quero andar com Deus, mas Jesus quer andar comigo. Faça uma mudança e levante-se espiritualmente. O inédito poderá ser esse ano. Muita gente chegou nos ministérios fora do tempo, porque trabalhou isso. Pediu oportunidade, gerou oportunidade, falou: se você me consagrar, eu vou para cá, eu vou para ali, eu faço isso. Pessoas levantaram seus ministérios, hoje estão caídos. Não queira levantar nada na sua vida, a não ser sua vida espiritual. Se você levantar a sua vida espiritual e permanecer, cada tempo de Deus, Deus vai levantar você. Será que alguém entendeu isso? Não queira chegar onde você não tem estrutura para chegar.
Não, eu sei que eu tenho. Você não sabe nada, eu não sei nada, Deus sabe tudo. Trabalhe, levante-se, faça algo. Que nesta noite você tome decisões radicais. Para encerrar, olha o que Jesus diz. Preste atenção. Se o teu olho te escandalizar, te levar a pecar, o que faz? O que é isso? Radicalismo. O evangelho é radical. Você pega esse olho, arranca, joga fora, porque é melhor entrar no céu faltando um olho do que com os dois. Hoje Deus quer que a gente tome decisões radicais. Uai, pastor, o senhor quer que eu furo meus olhos porque eu estou vendo na internet uns trem que não deve fazer? Não, não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando a tomar decisões que não te roubem do céu. Custe o que custar. Fecha esse Instagram. Fecha esse Facebook. Se você está caindo por aí, essa porta tem que fechar. Se a queda está aí, essa porta tem que fechar. Radicalmente. Aquele contato que está ligando, que está te conquistando, e você sabe que é pecado, e Deus já está irado com isso, corta pela raiz. Não, eu tenho um alvo, levantar a minha vida e ficar pronto para o céu. Corta pela raiz. Pare de emprestar o seu ouvido para asneiras. Você sabe que é um engano, você sabe que é mentira. Corta. Você é mais do que eles estão dizendo ou pensando de você. Você é honesta. Você é fiel. E não vem com aquele papo de, meu marido não me dava carinho, fui e arrumei outro. Você é uma adúltera. Se o seu marido não te dá carinho, procure Deus para resolver o assunto. E trabalhe um diálogo de maduro. E não caia no engano do pecado. Você é mais do que isso. Você é santa. Você é santo. Você é de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. A gente passa por guerra, mas a gente vence. Vença as suas batalhas. Que jeito? Levanta a vida espiritual. Não estou falando para você de religião, estou falando de Bíblia e de vida com Deus. Hoje, aí a Bíblia diz, mas se, vamos lá, se a sua mão te leva ao pecado e te toma do céu, o que você faz com ela? Corta aí. Não é só cortar, irmão, é lançar fora. Tem coisa que você tem que atirar para longe, mas bem longe. Já viu aquela pessoa que toma uma atitude, mas ela põe num lugarzinho onde tem jeito de buscar? O Eliseu chegou, Deus falou para ele, agora chegou a sua vez, você vai estar no lugar do Elias, vou te usar. Que bom. E aí, Senhor? Vai lá e queima os carros e queima os boi. Não, mas eu posso deixar lá, uai. Eu posso deixar lá, minha família, meus familiares vão usar, porque era de muito bom uso, e era caro. Deus disse, queima. Eu não quero que você tenha para onde voltar. Se você quer andar comigo, não olhe para trás mais. Se você quer alguma coisa comigo, é daqui para frente. Por isso, faça as contas. Quer ser meu discípulo? Então, se for construir uma torre, vê se vai começar a ir até o fim. Porque senão, nem comece.
Quer ser meu discípulo? Então veja se dá para ir para a guerra com tantos. Porque se você não for para a guerra para vencer, também não comece. Você quer ser meu discípulo? Esteja decidido a deixar tudo por amor a mim. Será que alguém está entendendo essa mensagem? É hora de pegar a falsidade, lançar na lata do lixo e levantar uma vida para glorificar e honrar a Jesus Cristo, Filho de Deus. É hora da igreja viver uma igreja sem mancha, sem mácula, um povo sacerdócio real, de boas obras, um povo santo, uma nação santa, uma geração eleita, um povo que resplandece a presença de Deus, que brilha no meio de uma geração perversa e corrupta. É hora de levantar uma igreja que obedece a palavra de 1 Pedro 1,16: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Fique sobre os pés. Organize. Queridos, a palavra mais importante para este ano é: organize sua vida espiritual. Se não organizar, não adianta. Logo ali na frente vai ter problema. O Acã cruzou o Jordão, viu maravilhas. Ele assistiu a cena de uma lagoa de 70 quilômetros, segundo os estudiosos, estancada, as águas do Jordão. E ele viu aquilo, e ele passou. E ele viu Deus derrubar as muralhas de Jericó, com um grito do povo. Uau! Bum! Loucura! Mas a vida espiritual dele não estava levantada. E quando ele viu uma capa babilônica, uma cunha, não adianta ver maravilhas se a sua vida espiritual estiver para baixo. Os seus olhos cairão nas armadilhas. Tem que levantar. Para de dar desculpas. Fulano fez, fulano falou, a minha vida é assim, ninguém me entende. Joga esses argumentos na lata do lixo. Se encha do Espírito Santo e Deus vai mudar a sua história. Se eu perguntar para estes homens do altar, eles vão ter períodos da vida deles que passaram por cada coisa, por cada situação, que tinha motivos, entre aspas, para abandonar tudo. Mas eles estão aqui no altar. Por que eles estão aqui? Porque priorizaram Deus, porque priorizaram a vida em Deus, com Deus, para a glória de Deus. A gente vence é na perseverança. E se Deus trabalha conosco para trazer algo para nós, se não formos aprovados, quando Ele trará? Quero fazer um apelo. Por favor, não se precipite. Qual é o olho que você tem que arrancar e jogar fora hoje? Vou voltar a dizer, não tem nada a ver com vida física. Vai ficar com seu zoinho aí, certo? É qual decisão radical você tem que tomar nessa noite? É aqui, Pedro, por gentileza. Mais bigodudo, hein? Não, tá não. Fez hoje, cedo. E já cresceu assim. É fértil. O diabo levantou contra. O diabo destruiu a história desse menino. Destruiu os sonhos dele. Os mais puros. Aí um dia no culto Deus falou para ele assim: vira a página. E ele disse para mim: eu entendi, pastor, e eu virei, acabou. Eu vou receber, eu vou fazer o que Deus mandou. Da vida que ele estava hoje, ele está no paraíso.
Quanto tempo de lá para hoje? 2 anos. 2 anos. E ele está casado, bem casado, abençoado, no altar e usado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas se não virar a página, não acontece. Deus não quer que você culpe o seu passado ou pessoas que no passado te atingiram. Deus quer que você vire a página. É daqui para frente. O maior diabo de algumas pessoas aqui nessa noite não é Satanás, é o passado. Eu estou falando e tendo visões do Espírito Santo. Aqui, gordinho. Oh, irmão, aqui. Não falei. Vira para lá. A pessoa tá, a visão que Deus me deu aqui falando. A pessoa está andando e o passado está aqui igual um bicho negro, parecendo um morcego, segurando e não deixando progredir. Vira a página. O seu diabo é o seu passado. Pisa na cabeça dele no nome de Jesus e diga: acabou! É daqui para frente, Zeiron. Deus quer uma decisão sua nesta noite. E a decisão que Ele quer vai mudar a sua história nessa noite. Chega de Satanás chamado diabo do passado. Você não é refém de mais ninguém. Você é livre. Ninguém é dominador da sua vida a não ser Jesus Cristo, se você de fato é dele. Vamos deixar as desculpas. É hora do eis-me aqui. Tem gente que tem chamada missionária e está preso com coisas. Quem tem chamada missionária, meu filho, vai se mergulhar na missão. Deus vai mudar a sua história. Escute, não venha aqui sem saber o que está fazendo. Por favor, não venha mesmo. Não adianta. Mas você que quer tomar decisão radical, você que quer tirar esse olho, não físico, tem que falar toda hora, porque senão o diabo passa na frente. É a decisão radical. Você que tem esse amante, que Deus sabe desse amante, que você toda hora fala que não quer, mas acaba continuando. Deus quer que você radicalmente corta, bloqueie o número e não tenha mais acesso com este homem. Eu vou falar, porque ele vai acabar tirando a sua vida. Se você quer misericórdia de Deus, tenha misericórdia de você e tome decisões honestas nesta noite. Eu quero chamar aqui à frente quem vai tomar decisões radicais. E olha aqui, você vai deixar tudo aqui. E a partir de agora você não tem que olhar para trás. Você tem que buscar o que está na frente. É o que está na frente. É para lá que você vai a partir dessa noite. É para frente. É onde tem resultados. Eu quero te chamar. Não saia do seu lugar se você não vai saber o que está fazendo. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, você que sabe o que está fazendo. Essa decisão radical. Venha à frente e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Não interessa o que passou.
interessa o que será. Vou repetir. Não interessa o que passou. Interessa o que será daqui para frente. Thaís, Deus começou a agir na sua vida, começou a mudar muita coisa, mas você parou. E o diabo está batendo palma, porque ele quer que você volte para a desgraça que foi. Mas Deus está te dizendo: eu ainda tenho uma obra contigo. E eu ainda estou com a mão estendida. E eu ainda tenho um plano especial. Tome a sua decisão radical. E da próxima vez que entrar na minha casa, diz o Senhor, entra para me adorar de verdade, como você prometeu lá atrás, e eu ouvi a sua oração. Qual é o olho que você está deixando aqui? Qual é a mão que você está deixando? Porque se são decisões radicais, muitas delas têm que ser com lágrimas, porque dói. Mas nunca vem à frente para tomar uma decisão que você não vai honrar diante daquele que tem o poder de fazer tudo novo. Eu sei que tem pessoas aqui que não sabem o que veio fazer aqui, mesmo eu falando para não vir se não tivesse propósito. Está passeando aqui na frente. Mas preste atenção. Você que veio fazer de verdade, Deus vai começar a tocar na sua vida de uma maneira diferente. Deus vai começar a te inspirar a situações, direções diferentes. E não associe o que vai acontecer daqui para frente com o que já aconteceu lá atrás, porque não tem nada a ver se você está aqui fazendo o que tem que ser feito de fato. Porque não funciona com meio termo. Com Deus não funciona engano. Deus sabe tudo, Deus te conhece, Deus sabe por quê. Mas essa decisão você está tomando porque quer levantar sua vida espiritual. Então o que você vai fazer daqui para frente vai valer muito a pena. Seus propósitos, sua dedicação, vai fazer diferença. E você que está no banco e precisava tomar a decisão porque sabe que está errado e não toma, você está permitindo o mal crescer. Porque toda vez que eu estou com fome, Maciel, e alguém me oferece o que de comer, e eu rejeito, eu estou bloqueando as próximas comidas. O Espírito Santo é sensível. Ele quer dirigir. Nossos olhos verão nesse ano Deus levantando casais de maneira tremenda. Eles serão batizados no Espírito Santo. Eles serão cheios da presença de Deus. Eles terão notícias de milagres do céu sobre a vida deles. Porque Deus se agrada daqueles que se rendem e têm alegria e o prazer de viver para a glória dEle. Nós contemplaremos isto. Aleluia. Entenda, desista de tudo que tem que desistir, mas não desista do seu casamento, não desista da pessoa que Deus te deu, não desista da sua profissão de fé, não desista do seu ministério, não desista das coisas que custam caro, porque são para o nosso bem. Desista do mal, desista do pecado, desista em nome de Jesus de tudo que essa mensagem te inspirou a desistir. Senhor nosso Deus e Pai, preguei a palavra,
mesmo num ambiente muitas vezes que não está voltado inteiramente para a voz do teu Espírito. Mas olha aqui as pessoas, Senhor, que tomam decisões diante de Ti, revelando que entendem que precisam tomar as decisões. Pai, que a graça do Senhor venha, que os arrependidos sejam perdoados, os que têm que tratar, que tratem suas situações, mas que os arrependidos sejam perdoados, e que vidas a partir de hoje recebam a graça para uma vida de santificação diferente, maior a partir de hoje. O prazer de adorar, o prazer de servir, o prazer de estar na tua casa, o prazer de ser do Senhor, seja crescente a partir de hoje, Senhor. Haja uma cura em cada alma, cura de rejeições, rejeições da alma, rejeições que trazem angústias e depressões. Haja cura da alma, haja paz na alma, haja vida em cada uma das pessoas que tomam decisões diante de Ti, Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus, que não falte graça para os que colocam o Senhor como prioridade, a Tua casa, o Teu reino, a Tua palavra como prioridade. Não falte unção do Teu Espírito, não falte graça, não falte renovo, não falte a força que vem de Ti para cada um, em nome de Jesus Cristo. Traga essa bênção, Senhor, traga essa força, Senhor, traga, Senhor, e confirma selado um tempo novo para experimentar o inédito, em nome de Jesus Cristo. Receba a paz.